Feche sua mão agora. Aperte com força. Tente segurar o ar que está dentro dela. Consegue? Não! E mesmo assim você continua apertando, esperando que algo mude. Essa é a imagem perfeita da sua vida quando você tenta controlar o que não está nas suas mãos. A maioria das pessoas passa anos inteiros com os punhos cerrados, lutando contra coisas que nunca vão se dobrar à vontade delas. Tentam segurar o vento, tentam impedir o rio de correr, e enquanto fazem isso, perdem tudo o que realmente importa. Porque enquanto suas mãos estão ocupadas, segurando o nada, você não consegue agarrar o que realmente pode transformar sua vida. Existe uma divisão fundamental que separa quem vive em paz de quem vive em guerra constante. Essa divisão é simples, mas a maioria das pessoas nunca entende. De um lado estão as coisas que dependem de você. Suas escolhas, suas reações, suas ações, seus julgamentos. Do outro lado está todo o resto: o passado, o futuro, as pessoas, o mundo, a morte, o acaso. Tudo que você não pode mudar por mais que tente. Sua mente foi treinada para acreditar que você tem mais controle do que realmente tem. Isso se chama ilusão de controle. Ela faz você acreditar que se reclamar o suficiente, o passado vai mudar. Que se você se preocupar intensamente com o futuro, ele vai obedecer seus planos. Que se você pressionar as pessoas certas, elas vão finalmente ser quem você quer que sejam. Mas não vão. E cada segundo que você gasta tentando é um segundo roubado da única coisa que você realmente pode controlar: você mesmo. Neste vídeo, eu vou te mostrar 10 coisas que você precisa parar de tentar controlar agora. E quando terminar, você vai saber exatamente onde investir sua força e onde soltar de vez. Se você ficar até o final, prometo que vai sair daqui com uma clareza que a maioria das pessoas nunca vai ter. Vamos direto ao ponto. Existem 10 coisas que você precisa aceitar agora se quiser ter alguma chance de viver em paz. Não é desistir. É acordar. A primeira é o que os outros pensam de você. Você pode ser gentil, generoso, perfeito em cada palavra e gesto, e ainda assim alguém vai te odiar. Alguém vai te julgar mal. Alguém vai distorcer tudo que você faz. Porque a opinião dos outros não depende de você. Depende da ferida que eles carregam, da história que eles vivem, do julgamento interno deles. Você não controla isso. Nunca controlou. A segunda é o passado. Você pode passar o resto da vida reescrevendo mentalmente aquela conversa, aquela escolha, aquele erro. Pode se arrepender até os ossos doerem. O passado não vai mudar. Ele está selado. Acabou. Cada minuto que você gasta tentando corrigi-lo é um minuto que você perde no único tempo que realmente existe: agora. A terceira são as ações dos outros. Você não controla o que seu parceiro vai fazer, o que seu chefe vai decidir, o que seu filho vai escolher. As pessoas são livres. Elas vão errar, vão te decepcionar, vão seguir caminhos que você nunca escolheria. E você pode gritar, implorar, manipular. Nada disso muda o fato de que elas são donas de si mesmas, não de você. A quarta é o resultado final. Você pode se esforçar até o limite, fazer tudo certo, dar o melhor de si. E ainda assim, o projeto pode falhar. O relacionamento pode acabar. A doença pode vencer. Você controla o esforço. Você não controla o troféu. Enquanto você achar que controla, vai viver frustrado. A quinta é a morte. A sua. A de quem você ama. Ela vai chegar. Você não escolhe quando, como ou por quê. Pode viver com medo dela ou pode viver apesar dela. Mas controlá-la, jamais. Pause por um segundo. Dessas 5 coisas que eu acabei de mostrar, quantas você está tentando controlar neste exato momento? Quantas estão roubando sua paz agora? Vamos continuar. A sexta é o corpo e a saúde. Você pode cuidar, treinar, comer direito. E mesmo assim, o corpo adoece, envelhece, falha. Você influencia, mas não domina.
A sétima é a opinião pública e a fama. Hoje você é herói, amanhã você é vilão. A multidão é volátil, ela não te pertence. A oitava é o clima e os eventos externos. Tempestades vêm, crises chegam. A natureza não negocia com você. A nona é o tempo. Cada segundo passa, sem pedir sua permissão. Você não pode pausar, não pode voltar. Só pode escolher o que fazer enquanto ele corre. A décima é a sorte e o acaso. Coisas boas acontecem com pessoas ruins. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. O universo não segue seu roteiro. Ele simplesmente acontece. Essas 10 coisas nunca vão obedecer você. E cada vez que você tenta forçá-las, você perde um pedaço da sua paz. Agora que você conhece as 10 coisas que não controla, precisa entender a armadilha mais perigosa da sua mente. Ela se chama "e se?" E ela está roubando sua vida neste exato momento. E se eu tivesse feito diferente naquele dia? E se ele me trair? E se tudo der errado? E se eu perder tudo? E se as pessoas descobrirem quem eu realmente sou? Sua mente cria esses cenários o tempo todo. E cada um deles é sobre algo que você não controla. O passado que não volta, o futuro que não chegou, as ações dos outros que você não comanda. Cada "e se" é uma mentira disfarçada de precaução. Sua mente te convence de que se você pensar o suficiente sobre o que pode dar errado, você vai conseguir evitar, mas não vai. Porque pensar sobre o incontrolável não te dá controle. Só te dá ansiedade. Você está sofrendo por futuros que não existem e por passados que não mudam. Está vivendo em guerras imaginárias, enquanto a vida real passa ao seu lado sem que você perceba. Isso não é prudência, é autossabotagem. É você perdendo o sono com uma traição que não aconteceu enquanto perde o parceiro real que está ao seu lado pedindo atenção. É você jogando sua energia no vazio e achando que está fazendo algo útil. A verdade é brutal. A maior parte da sua ansiedade vem de tentar controlar mentalmente o que você não pode controlar na prática. Você revive conversas que já acabaram tentando mudá-las. Ensaia discussões que nunca vão acontecer tentando vencer. Imagina tragédias futuras tentando se preparar para o pior. E no processo, você perde completamente o único momento em que você realmente tem poder. Agora. Porque agora é o único lugar onde você pode agir. Agora é o único tempo que depende de você. Mas você não está aqui. Está preso em um ciclo infinito de cenários hipotéticos sobre coisas que nunca vão se curvar à sua vontade. A única forma de sair dessa armadilha é cortar o ciclo. Quando o "e se" aparecer, você precisa fazer uma pergunta diferente. Isso está nas minhas mãos agora. Se a resposta for não, solte. Volte para o presente. Volte para o que você pode fazer neste instante, porque é só aqui que sua vida realmente acontece. Mas soltar não é fácil. E é exatamente por isso que você precisa entender o que acontece quando você finalmente consegue. A primeira coisa que você precisa entender é que soltar não é desistir, não é fraqueza, não é conformismo passivo. É o oposto disso. Soltar o que você não controla é a única forma de ganhar poder real sobre o que você controla. Imagine 2 homens que perdem o emprego no mesmo dia. Mesma empresa, mesma injustiça, mesma sensação de traição. O primeiro passa 6 meses reclamando. Ele conta para todo mundo como foi tratado mal. Refaz mentalmente a conversa com o chefe 1000 vezes. Culpa o sistema, os colegas, a sorte. Ele está preso tentando controlar o que já aconteceu. O passado, a decisão do outro. Coisas que não estão mais nas mãos dele. O segundo homem sente a mesma raiva, a mesma dor. Mas em 24 horas, ele faz uma escolha diferente. Ele aceita, não porque concorda, não porque acha justo, mas porque entende que lutar contra o que já aconteceu é jogar energia no vazio.
Então ele redireciona tudo que tem para o que está nas mãos dele agora. Atualiza o currículo, liga para contatos, procura oportunidades, reconstrói. 6 meses depois, o primeiro homem ainda está preso na mesma história. O segundo já está em outro lugar. A diferença entre eles não foi sorte, foi escolha. Um escolheu lutar contra o incontrolável. O outro escolheu soltar e agir no controlável. Quando você solta o que não pode mudar, algo extraordinário acontece. Toda aquela energia que você gastava em guerras perdidas volta para você. E aí você percebe quanto poder estava desperdiçando, quanto tempo estava jogando fora. Quantas oportunidades reais você perdeu por estar obcecado com coisas que nunca iam mudar. Soltar não é perder poder, é recuperá-lo. É tirar suas mãos do que nunca foi seu e colocar no que sempre foi. Suas escolhas, suas ações, suas reações, seu foco, sua energia. Essas coisas sempre estiveram nas suas mãos, mas você estava ocupado demais tentando segurar o vento para perceber. E tem mais. Quando você para de lutar contra a realidade, você finalmente consegue enxergá-la como ela realmente é. Sem distorção, sem ilusão. E é só quando você vê as coisas como são que você pode responder de forma inteligente, de forma estratégica, de forma poderosa. Mas antes de agir, você precisa saber onde está desperdiçando sua força neste exato momento. E para isso, precisa fazer um inventário brutal. Agora vem a parte que dói. Vou te pedir para fazer algo que a maioria das pessoas evita a vida inteira. Olhar de verdade para onde você está jogando sua energia fora. Não de forma superficial. De forma brutal e honesta. Pense nas últimas 48 horas. Quantas vezes você se irritou com algo que não estava nas suas mãos? Quantas vezes você se frustrou tentando mudar alguém que não quer mudar? Quantas vezes você ficou ansioso por algo que ainda não aconteceu e talvez nunca aconteça? Quantas vezes você remoeu uma conversa do passado tentando reescrevê-la na sua cabeça? Se você for honesto, a resposta vai te assustar. Sério. Pare agora e conte, não para mim, para você. A maior parte do seu sofrimento não vem de problemas reais. Vem de você tentando controlar o incontrolável. E isso acontece em 3 áreas principais da sua vida. A primeira é nos relacionamentos. Você tenta mudar seu parceiro. Quer que ele seja mais atencioso, mais responsável, mais parecido com a versão ideal que você criou na sua cabeça. Você tenta controlar seus pais. Quer que eles finalmente entendam você. Aprovem suas escolhas. Sejam diferentes do que sempre foram. Você tenta controlar seus filhos adultos. Quer que eles tomem as decisões que você tomaria, sigam o caminho que você traçou. Mas eles não são você. E cada vez que você tenta forçá-los a ser, você perde energia e destrói a relação. A segunda área é o trabalho. Você tenta controlar seu chefe. Quer que ele reconheça seu valor, te promova, te trate com justiça. Você tenta controlar seus colegas. Quer que eles trabalhem do jeito que você trabalha, tenham a mesma ética, o mesmo comprometimento. Você tenta controlar o sistema, quer que a empresa funcione de forma lógica, que as decisões sejam justas, que o mérito seja recompensado, mas você não manda ali, e enquanto gasta energia tentando mudar o que não depende de você, deixa de fazer o que realmente poderia te levar adiante. A terceira área é interna. Você tenta controlar suas emoções como se pudesse simplesmente desligá-las. Tenta controlar seus pensamentos intrusivos como se pudesse expulsá-los pela força. Tenta controlar o medo, a tristeza, a raiva, como se sentir fosse uma escolha consciente. Mas não é. Você não controla o que sente. Você controla o que faz com o que sente. Agora pergunte a si mesmo. Se você somasse toda a energia que gastou nessas 3 áreas nas últimas 48 horas, tentando controlar o incontrolável, quanto tempo e força sobraria para o que realmente depende de você? Quase nada.
E é por isso que sua vida não muda. Não porque você é incapaz, mas porque você está colocando toda a sua força no lugar errado. Então, aqui está a verdade que você precisa aceitar agora. A maior parte do seu sofrimento é opcional. Você escolhe sofrer toda vez que tenta controlar o que não está nas suas mãos. Depois de tudo que eu te mostrei, você pode estar se perguntando, então o que sobra? Se eu não controlo o mundo, as pessoas, o passado, o futuro, o que exatamente está nas minhas mãos? A resposta é simples e ao mesmo tempo revolucionária. Você controla suas escolhas, suas reações, seus julgamentos internos, suas ações deliberadas, nada mais. E isso é tudo. Parece pouco, mas é onde está todo o seu poder. Porque essas 4 coisas determinam quem você é e como você vive. Não o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece. E essa resposta é sua. Sempre foi, sempre será. 2 pessoas recebem a mesma notícia ruim, um diagnóstico difícil, uma traição, uma perda financeira. A primeira entra em colapso. Ela se entrega ao desespero, culpa o mundo, se vê como vítima permanente. A segunda sente a dor. Ela não nega, não finge que não dói, mas depois da dor, ela age, ela procura soluções, ajusta o curso, reconstrói o que pode ser reconstruído. A diferença entre essas 2 pessoas não está no evento. O evento foi o mesmo. A diferença está na resposta. E a resposta é a única coisa que estava nas mãos delas. A primeira reagiu ao incontrolável como se pudesse mudá-lo chorando mais alto. A segunda aceitou o incontrolável e agiu no controlável. Você não escolhe o que acontece. Você escolhe o que você faz com o que acontece. Não escolhe o que as pessoas dizem sobre você. Você escolhe se vai acreditar ou não. Não escolhe se vai sentir medo. Você escolhe se vai agir apesar do medo ou se vai deixar ele te paralisar. Não escolhe ter pensamentos ruins. Você escolhe se vai alimentá-los ou deixá-los passar. Um pensamento ruim aparece. Você não controla que ele apareça. Mas você controla se vai acreditar nele, debater com ele ou simplesmente observar e seguir em frente. Essa é a liberdade radical que ninguém te contou. Você pode perder tudo. Podem te tirar o dinheiro, a saúde, as pessoas que você ama. Podem te prender, te humilhar, te trair. Mas enquanto você estiver vivo, ninguém pode tirar de você a única coisa que realmente importa: sua capacidade de escolher como você vai responder. E quando você entende isso de verdade, quando você para de gastar energia no que não depende de você e coloca tudo no que depende, você se torna imparável. Não porque o mundo vai parar de te derrubar, mas porque você vai parar de ficar no chão esperando que o mundo mude para você se levantar. Você vai se levantar porque essa escolha sempre foi sua. Imagine alguém parado no meio de uma tempestade tentando empurrar o vento de volta com as mãos. Ele grita, se esforça, sua com a força que faz. E o vento continua soprando, indiferente, implacável. Qualquer pessoa olhando de fora diria que é loucura, que é perda de tempo, que é exaustão sem propósito. Esse alguém é você. Toda vez que tenta controlar o incontrolável, você está empurrando o vento. E o vento não se importa. Ele nunca se importou. Ele nunca vai parar por sua causa. Mas existe um dia na vida de algumas pessoas em que algo muda. Elas param, olham para as próprias mãos cansadas e percebem o óbvio. Não adianta. Nunca adiantou. E nesse momento elas soltam, param de lutar contra o vento, e algo extraordinário acontece. O vento continua soprando, o mundo continua sendo injusto, as pessoas continuam decepcionando, o passado continua imutável, mas essas pessoas não estão mais em guerra. Elas aceitaram a realidade como ela é, não porque gostam, mas porque entenderam que aceitar é o único caminho para a paz. E com essa paz vem a clareza. Elas finalmente conseguem ver o que realmente importa, o que está nas mãos delas, o que podem mudar.
E toda a energia que gastavam lutando contra o inevitável agora está disponível para construir o possível. Esse dia pode ser hoje. Agora. Você pode escolher parar de empurrar o vento. Pode escolher soltar o que nunca foi seu. Pode escolher olhar para as 10 coisas que eu te mostrei e dizer: eu não controlo isso e está tudo bem. Vou parar de desperdiçar minha vida tentando. Quando você faz essa escolha, sua vida começa de verdade. Porque você finalmente está investindo sua força no lugar certo, em você, nas suas ações, nas suas respostas, nas suas escolhas. E isso é suficiente. Sempre foi. Se algo mudou em você enquanto assistia a este vídeo, escreva nos comentários qual das 10 coisas você mais precisa soltar agora. Não para mim, para você. Porque colocar em palavras é o primeiro passo para deixar ir de verdade. E se você quer continuar essa jornada, se quer mais clareza sobre como viver com controle real sobre sua vida, se inscreva no canal. Tem muito mais vindo. Agora escolha uma dessas 10 coisas. E hoje, neste momento, deixe ir. Você vai sentir o peso saindo dos seus ombros. E vai entender que soltar não significa perder. Significa ganhar sua vida de volta.